Obrigada, senhor presidente, senador Magno Malta, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu tenho pela manhã não só acompanhado, mas participado de um debate que considero importante. Um debate acerca do Bolsa Família, esse que não é só um programa de destaque no Brasil, mas é um programa que vem rendendo ao governo brasileiro muito reconhecimento internacional. Tanto que vários países, não só da África, mas países de todos os continentes, procuram vir ao Brasil, conhecer e ver do funcionamento do programa para também, em seus países, aplicá-lo. E quem traz e quem suscita o debate é exatamente a oposição, aqueles que, a princípio, criticavam o programa e, obviamente, que o debate vem à tona pela proximidade das eleições, pela proximidade das eleições nacionais para a presidência da República, governos dos estados e para o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Eu penso, senhor presidente, que a forma como o debate é trazido ao Senado Federal talvez não seja a melhor forma até para a oposição, porque todo o debate gira em torno de duas proposituras apresentadas pelo senador do PSDB. Um dos projetos de leis visa garantir uma extensão do recebimento do Bolsa Família àquelas pessoas que já não estão mais contemplados nos critérios para se enquadrar no programa Bolsa Família. 6 meses, senhor presidente, para quem não precisa, é muito tempo. É muito tempo. Então, eu não vejo, eu particularmente, e foi pedido vistas, hoje não votamos na Comissão de Assuntos Sociais, na CAIS, deveremos votar semana que vem, mas eu tenho clareza que 6 meses é muito tempo, senhor presidente. E o outro projeto que apenas muda o programa de rubrica, passando o programa para a LOAS, para a Lei Orgânica da Seguridade Social, que também não tem absoluto impacto nenhum, senhor presidente. Mas eu venho também à tribuna nesse momento aqui para prestar a minha solidariedade, não só como senadora, mas como no exercício da liderança, ao nosso companheiro senador Inácio Arruda. Senador Inácio, que realizando uma atividade que já é praxe de seu mandato, teve uma ação contra si, ocorreu uma ação contundente do Ministério Público do Estado do Ceará. A ponto, senhor presidente, que a direção do nosso partido, não apenas a direção, mas o conjunto da militância do PCdoB no Estado do Ceará, aprovou uma nota que foi dirigida a todo o povo cearense, senhor presidente. Uma nota que eu faço questão de ler dessa tribuna. Diz o seguinte, a nota, que a direção estadual do Partido Comunista do Brasil no Ceará se dirige à sociedade cearense com a firme convicção de que se coloca na atualidade como fundamental, além do avanço das mudanças em curso, o aprofundamento das liberdades democráticas alcançadas em nosso país. O que exige ampla e intensa mobilização dos mais diversos setores sociais. Nesse sentido, os comunistas defendem um conjunto de reformas estruturais, com destaque para a reforma política, que amplie a participação da sociedade, assegure a existência de partidos consistentes, com ampla representação social e iniba a ação do poder econômico e a corrupção no processo eleitoral e na administração pública do país. Os parlamentares comunistas, diz a nota, sempre tiveram como norma prestar contas de suas atividades, independentemente do calendário eleitoral, numa demonstração de transparência de seus mandatos e de respeito ao povo brasileiro. Nesse procedimento, deveria ser obrigatório e rotineiro para todos os que recebem da população a responsabilidade de representá-la. Por essa razão, nos causou surpresa a descabida iniciativa da Procuradoria Regional Eleitoral ao mover uma representação
contra o senador Inácio Arruda e o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, visando impedir que o parlamentar divulgue suas atividades no exercício do mandato, inclusive determinando a suspensão da circulação da revista que apresenta a prestação de contas sob a alegação de que estaria promovendo propaganda eleitoral antecipada. O senador Inácio Arruda tem uma trajetória, presidenta senadora Ana Amélia, de 25 anos de atuação parlamentar nos níveis municipal, estadual e federal. 25 anos de dedicação parlamentar à ardorosa defesa do desenvolvimento do país e do Estado, em benefício dos amplos segmentos sociais e também na defesa dos direitos do povo brasileiro. Impedir que a população tenha acesso às ações de um partido e de seu parlamentar em nada contribui para o aprofundamento do processo democrático brasileiro, na medida em que criminaliza a atividade política e a divulgação da ação parlamentar em benefício da sociedade. O PCdoB tem a convicção de que o sentimento democrático de nossa sociedade e as forças políticas sociais e progressistas rejeitarão esse cerceamento avesso à democracia, considerando que os partidos políticos e os mandatários do povo são essenciais e indispensáveis numa sociedade democrática, é que os comunistas expressam a sua confiança de que a justiça eleitoral, que tem um papel fundamental no cumprimento dos princípios constitucionais garantidores da liberdade de expressão e da atuação político-partidária, entre outros, não acolherá, em consonância com o direito e a justiça, a temerária ação da Procuradoria Eleitoral. Ou seja, o que aconteceu, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Randolph, é que o senador Inácio Arruda, como faz em todos os seus mandatos, em todos os períodos, publicou uma revista prestando contas dos trabalhos que desenvolve aqui no Senado Federal. E fez um evento, como sempre faz, para divulgar esta revista. Pois bem, o Ministério Público Eleitoral no estado do Ceará não apenas impediu o senador Inácio Arruda de que continue distribuindo a revista Prestação de Contas, que nela não contém nenhuma forma de propaganda eleitoral, e determinou uma multa caso seja descumprido essa determinação. É por isso que nós precisamos deixar claro na legislação brasileira o que é e o que não é propaganda antecipada. Porque hoje aconteceu com o senador Inácio Arruda e amanhã com quem acontecerá? Ou será que isso acontecerá com alguns e com outros não, senadora Ana Amélia? Nós não podemos permitir que esse nível de conclusão chegue a uma subjetividade que possa comprometer, inclusive, não só a ação política, mas a ação do próprio Poder Judiciário. Eu sou senadora da República, também tenho como costume, a cada quadrimestre, divulgar um boletim onde, através desse boletim, eu faço prestação de contas do trabalho que desenvolvo. É óbvio, a legislação brasileira não nos permite que, alguns meses, 6 meses antes da eleição, a gente faça esse tipo de procedimento e muito menos utilizando recursos do próprio Senado Federal. Podemos utilizar fora de período eleitoral. Entretanto, nos anos eleitorais, nos períodos e nos meses determinados pela lei, isso não é possível. Então, eu creio que eu aqui não apenas fazendo a leitura que fiz dessa nota, que foi uma nota aprovada pelo Partido Comunista do Brasil no estado do Ceará, mas levanto também essas observações, porque eu creio que todos nós, homens, mulheres, parlamentares ou não, devemos e estamos sujeitos a uma mesma legislação, no mesmo nível e em mesmas condições. Então, o que é proibido para um é permitido para outros? Ou será que só o senador Inácio Arruda é que costuma fazer prestações de conta de seu mandato parlamentar? Mas, enfim, eu quero concluir essa minha parte desse pronunciamento, senhora presidenta, reforçando a maturidade da direção estadual do partido no Ceará, que diz
confiar na Justiça Eleitoral e que o que aconteceu certamente será devidamente esclarecido e que o senador poderá continuar a fazer, como faz todos os anos, a prestação de contas do seu trabalho no Senado em prol do Brasil e, sobretudo, do povo e do Estado do Ceará. Mas, senhora presidente, eu também quero, com muita alegria, falar nesse momento que o Supremo Tribunal Federal acaba de julgar o mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade muito importante para o Estado do Amazonas. Uma ação que teve ingresso no Supremo Tribunal Federal há 23 anos. Há 23 anos, questionaram os benefícios tributários concedidos através do ICMS. O Estado do Amazonas foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal porque estaria dando benefícios tributários com ICMS, tributo estadual, ilegais, e por isso ingressaram com essa ação direta de inconstitucionalidade. Naquela época, o Estado do Amazonas apresentou sua defesa e, aliás, o Ministério Público disse que não havia nada de inconstitucional na conduta do Estado do Amazonas, porque sabemos que o Amazonas abriga o modelo e o projeto Zona Franca de Manaus, que é um projeto baseado exatamente na concessão de benefícios tributários, de tributos federais e de tributos estaduais. Tanto que não há nenhuma dúvida entre nós que todas as vezes que discutimos, votamos matérias tributárias, o Amazonas e a área de livre comércio são exceções do nosso país, não é? Mas há 23 anos, logo do ingresso dessa ação direta de inconstitucionalidade, foi concedida uma liminar favorável ao governo do Amazonas e considerando legal a concessão de benefícios a partir do ICMS. Mas uma liminar. E 23 anos depois, o Supremo Tribunal Federal reúne-se para julgar a matéria e a relatora foi a senadora, a relatora foi a ministra Carmen Lúcia, que deu um voto favorável ao Amazonas e que, por unanimidade, o mérito foi votado a favor do Estado do Amazonas. Estiveram conversando com ministros, não apenas o procurador do Estado do Amazonas, mas senador Eduardo Braga, o prefeito de Manaus, que estava em Brasília. Eu, infelizmente, não pude estar, porque na mesma hora estava numa audiência com o presidente do BNDES, presidente Luciano Coutinho. Mas, enfim, então é com muita alegria que expresso aqui e relato aqui o fato ocorrido desta ação de 23 anos, de uma concessão imediata de uma liminar favorável à Zona Franca e agora o julgamento do mérito. Ou seja, o julgamento do mérito 23 anos depois, um modelo que tem 47, ou seja, apenas esse questionamento ficou a metade da vida da Zona Franca de Manaus sendo questionada, porque não havia uma decisão definitiva, mas que com essa decisão definitiva há um reforço muito forte e uma segurança ainda muito maior em relação à legalidade também dos incentivos concedidos a partir do ICMS. Então, isso é muito importante, senhora presidente. Quero dizer que todas as vezes que a gente debate com o Supremo ou no âmbito do próprio Poder Judiciário ou não, assim como o Poder Executivo e até mesmo o Parlamento, a compreensão do Brasil em relação à Zona Franca é cada vez maior. A Organização Mundial do Comércio, eu já me referi sobre isso aqui dessa tribuna, fez alguns questionamentos, não é denúncia, porque não há fase de denúncia ainda, e nem painel foi aberto ainda, mas fez alguns questionamentos à União Europeia em relação a algumas leis brasileiras que concedem incentivos fiscais ou condições vantajosas a determinados setores da produção em nosso Brasil. E, dentre os questionamentos, está a Zona Franca de Manaus, ao lado da lei de automóveis, né, de incentivo ao setor automobilístico, ao lado do questionamento aos subsídios, aos incentivos concedidos aos setores de exportação, a União Europeia também apresentou alguns questionamentos em relação à Zona Franca de Manaus, questionando que os benefícios concedidos à produção na Zona Franca de Manaus desequilibram a relação comercial entre o mundo e, portanto, ferem os acordos
comerciais no âmbito do GATT e da Organização Mundial do Comércio. Ora, senhor presidente, só questiona isso quem não conhece a Zona Franca de Manaus, que primeiro nasceu há 47 anos, muito antes da Organização Mundial do Comércio. Segundo, a Zona Franca foi fruto não de um projeto econômico pura e simplesmente, fruto de um projeto geopolítico pensado pelo governo federal à época, que, aliás, já havia projeto de lei de senadores e deputados amazonenses, que leis aprovadas e que não eram aplicadas. Foi preciso, e foi no regime militar, que implantou-se a Zona Franca de Manaus. E o objetivo era geopolítico, nesse aspecto, um objetivo corretíssimo à época e ainda hoje. Qual seja o objetivo? Propiciar o desenvolvimento regional, integrar ao território nacional aquele importante pedaço do Brasil. Este foi o objetivo. E os benefícios tributários concedidos têm como finalidade única e exclusivamente equilibrar os custos caso a produção se desse na região sudeste ou na região sul do Brasil. Ora, poderiam muito bem as empresas de televisores ou de motocicletas, senador Jaime Campos, se instalar em São Paulo, lá no meio e na efervescência do grande mercado consumidor do Brasil, que é um dos maiores mercados consumidores do mundo. Poderia estar lá, mas não. Abriu-se a Zona Franca agora para que o custo de produção compensasse na Zona Franca ou se igualasse, se aproximasse dos custos do sudeste do Brasil. Obviamente que eram necessários os incentivos fiscais. Então, os incentivos fiscais concedidos na Zona Franca de Manaus têm como objetivo cobrir as desvantagens comparativas que nós temos em relação a outras regiões do país. Desvantagem quanto à distância dos mercados consumidores, desvantagens quanto à mão de obra, que nós não temos uma quantidade e uma mão de obra tão especializada como há no sudeste do país, desvantagem como a falta de logística, que nós sofremos pela falta dela até hoje, desvantagens pela distância, por tudo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, a presidenta Dilma comentando conosco durante sua ida ao estado do Amazonas, cumprindo uma agenda importante em Manaus, ela dizia: não tenho preocupação porque nós temos e explicamos absolutamente tudo o que nós praticamos. Não há nenhum ato do governo brasileiro, muito menos da Zona Franca de Manaus, que fira os interesses do comércio internacional. E mais do que isso, naquela época, 47 anos, pouco se pensava em meio ambiente, mas hoje não. Hoje, principalmente em tempos de mudanças climáticas, o meio ambiente passou a ser algo muito importante para a humanidade, muito importante. Nós estamos assistindo mudanças climáticas e desastres naturais cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. E garantir a Amazônia preservada é garantir um mundo saudável, não só para os brasileiros, mas para os povos de todo o mundo, porque também está claro, cientificamente comprovado, que a Amazônia contribui e determina o regime de águas no planeta, senhora presidente. Então, quando existe uma Zona Franca que permite a preservação das florestas, e o Amazonas é o estado de maior índice percentual de preservação, esse é um benefício que o Brasil está dando não só aos brasileiros, mas ao mundo inteiro. Ao mundo inteiro. A Noruega, aliás, é uma grande financiadora, uma grande contribuidora para o Fundo Amazônia. Sabe por quê, senadora Ana Amélia? Porque a Noruega sabe, ou senadora Ana Rita, sabe por quê, senadora? Porque os pesquisadores, os estudiosos noruegueses sabem que as mudanças climáticas a partir da alteração da Amazônia interferem diretamente na produção maior ou menor do seu pescado, do bacalhau que vem lá da Noruega. Então é preciso entender senadora Ana Rita, mas é preciso que o mundo entenda o que o Brasil já entende, que a Zona Franca, entre todos os serviços que presta ao Brasil, presta uma à humanidade, que é a preservação das florestas. Mesmo porque não adianta dizer que florestas serão preservadas a partir do fechamento das florestas e criando tudo como uma grande área de preservação. Não.
O Brasil e todos nós defendemos o desenvolvimento sustentável. Defendemos que é preciso desenvolver economicamente as regiões para que a gente possa desenvolver e preservar o meio ambiente também. E a Zona Franca é o maior exemplo disso. Não é que nós tenhamos tido nesses últimos anos governadores mais competentes que os governadores dos outros estados da região. Não. É porque nós temos a Zona Franca, senhora presidente. Temos a Zona Franca que muito orgulha o Brasil e muito orgulha o povo brasileiro. Então era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Parabéns, senadora Vanessa.